Vamos lá. Já bateu aquela sensação de que tem alguma coisa esquisita no mundo? Aquele sentimento de que a realidade que a gente vive parece, sei lá, incompleta? Nessa análise, a gente vai decodificar um sermão que usa, olha só, o filme Matrix para interpretar uma das histórias mais intensas da Bíblia, a tentação de Jesus no deserto. É, basicamente uma jornada para entender o que é libertação espiritual. E o sermão começa justamente por aí, com essa sensação que talvez seja bem familiar. Aquela pulga atrás da orelha, sabe? Uma intuição de que a vida não pode ser só pagar boleto, trabalhar e consumir. O autor do sermão chama isso de uma santa insatisfação, um sinal, um alerta de que algo está bem fora do eixo. E aqui a gente chega na ideia central. O sermão defende que essa inquietação toda não é um defeito nosso, não. Pelo contrário, é o alarme tocando. É a prova de que nós vivemos numa matrix espiritual, um sistema todo desenhado para nos manter distraídos, anestesiados com ilusões. É nesse ponto que a história dá uma virada bem inesperada. Pensa só, depois da glória do batismo, o que a gente esperaria, né? Uma coroação, uma festa. Mas o Espírito Santo não leva Jesus para um palácio, leva ele para o deserto, um verdadeiro campo de batalha. É a entrada no que o filme chama de deserto do real. E esse contraste que o sermão estabelece mostra direitinho o tamanho do desafio. O primeiro Adão, lá no paraíso, com tudo do bom e do melhor, falhou. Já Jesus, chamado de segundo Adão, num deserto sem nada, triunfou. A batalha no deserto se torna, então, o grande momento de virada para reverter a falha original da humanidade. Ok, vamos em frente para ver como essa provação acontece. O sermão não apresenta o inimigo só como uma força do mal, não. Ele é o arquiteto do sistema, o agente Smith dessa realidade espiritual, que aparece bem no momento de maior fraqueza. Essa forma de ver a coisa revela toda a estratégia do tentador. Ele não oferece o mal na cara dura, mas oferece atalhos. A oferta é sempre a mesma: a glória, o pódio, só que sem o processo, sem a dor, sem o sacrifício. É a coroa, sem a cruz. E o sermão detalha as tentações como se fossem 3 ofertas da pílula azul, as iscas da Matrix. A primeira é o pão, ou seja, a ideia de que a necessidade física justifica desobedecer. A segunda é o espetáculo, usar a fé para se exibir, por orgulho pessoal. E a terceira é o poder, a proposta de trocar a lealdade espiritual pelo sucesso e pelos reinos desse mundo. Tá, mas como é que se luta contra essas ofertas tão sedutoras? A análise agora mostra qual foi a arma usada para desmontar as ilusões da Matrix. E é exatamente aqui que a história vira de vez. E o ponto-chave é este aqui. Na visão do sermão, Jesus não usa um superpoder divino que ninguém mais tem. Ele usa a mesma arma que está disponível para todos nós, a palavra. A estratégia não é soltar raios do céu, mas sim declarar: está escrito. É ancorar a mente na verdade para quebrar as regras da ilusão. E aqui o conflito fica escancarado. De um lado, a pílula azul, as ofertas do sistema para ter satisfação e poder imediatos. Do outro, a pílula vermelha, a verdade das escrituras. Um caminho bem mais difícil, mas que liberta. No fim, é a escolha entre pegar um atalho ou seguir o caminho da obediência. Mas por que essa provação toda era necessária? O sermão também dá uma explicação para isso. O deserto não é um castigo, é um teste planejado. É lá no limite, sabe, na pressão máxima, que o nosso caráter é forjado e a nossa lealdade é de fato revelada. Só que a vitória no deserto não é o fim da guerra, longe disso. Segundo o sermão, ela só muda o campo de batalha. A luta que era externa vira uma luta interna, uma batalha diária que acontece dentro da nossa mente. E aqui, o sermão faz uma distinção que é crucial. A justificação, o ato de ser salvo, é vista como um milagre, algo instantâneo, a libertação inicial. Mas a santificação, que é o processo de transformação, é descrita como uma guerra mental longa, brutal e contínua contra os programas da Matrix que tentam se instalar de novo na nossa mente. E como se vence essa guerra interna? A estratégia principal é a tal da renovação da mente. O sermão define isso como um processo ativo de desprogramação. Exige uma imersão de cabeça, disciplinada nas escrituras, usando a verdade como um verdadeiro sistema de defesa contra as mentiras do sistema. Acontece que essa jornada para fora da Matrix não foi pensada para ser uma missão solo, e o sermão revela seu último ponto, que é apresentado como segredo para sobreviver e vencer no longo prazo. Usando a figura da Trinity, o sermão introduz o papel fundamental da comunidade.
Depois de vencer no deserto, a primeira coisa que Jesus faz é chamar outras pessoas para se juntarem a ele. A igreja é apresentada como essa aliança. Sabe, aqueles que largam as redes da Matrix para lutar em equipe? Então, para que serve essa rede? Ela funciona como contra-ataque final ao individualismo que a Matrix tanto prega. É uma comunidade que dá suporte, que ajuda a curar as feridas da batalha espiritual e que levanta quem tropeça. No fim, o sermão deixa claro: o poder da comunhão não é um item opcional, é essencial para quem quer realmente prevalecer. E tudo isso nos leva à reflexão final. O sermão termina dizendo que a pergunta central da Matrix nunca muda. Ela sempre vai oferecer um atalho: a coroa sem a cruz, a glória sem o sacrifício. A questão que fica no ar é se essa oferta é de fato uma oportunidade ou se é a maior armadilha de todas.